Olá, pessoal. A gente vai dar sequência ao segundo tópico da disciplina de projetos industriais do curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Como eu já tinha passado para vocês no plano de disciplina, o segundo tópico nós vamos abordar as questões sobre o mercado. E essa sessão, esse segundo tópico, eu fiz algumas divisões. Nós vamos primeiro fazer uma introdução à microeconomia. Antes da gente falar em mercado, eu preciso entender o que é economia, para que serve, como que funcionam os gastos, algumas gestões de gastos, para entender como que o mercado vai agir diante da economia. Depois eu entro na definição formal do que é o mercado, dou alguns exemplos e alguns conceitos referente ao que é o mercado, mas bem superficial, porque antes de eu definir mercado por completo e classificá-los, a gente precisa entender também sobre demanda e oferta. Levantar a curva de oferta e demanda, trabalhar com elasticidade da demanda e da oferta. Eu preciso entender esses conceitos antes de fazer a definição final de mercado. E por fim a gente entra com a classificação dos mercados, como que eles são subdivididos. A gente precisa entender que o mercado aqui não é aonde a gente vai fazer as nossas compras, onde nós vamos lá comprar as nossas utilidades do dia a dia. Mercado aqui a gente analisa como sendo um campo mais geral dentro da área da economia. Essa parte também de mercado, geralmente ela está introduzida dentro dos cursos de economia. Eu poderia ficar aqui 6 meses, pelo menos, só focando na parte de mercado. Mas como o nosso curso é focado para engenharia mecânica e a disciplina de projetos industriais, a gente vai dar uma resumida e apresentar aqui os principais conceitos. Para dar início, a gente vai ver microeconomia. Só que para a gente definir, a gente sabe que o mundo tem sofrendo muitas mudanças. A sociedade está mudando bastante. E esses avanços têm ocorrido em diversas áreas. Nós temos avanços dentro da parte de tecnologia, avanço na saúde, avanço na engenharia. Em todas as áreas, em geral, nós temos um avanço muito grande. E isso acaba tendo um aumento muito grande nos níveis de consumo. Você tem novos produtos, você tem novas tecnologias, o teu desejo pela compra aumenta muito. Então, o aumento da quantidade de produto disponível para os consumidores, nós teremos também maiores investimentos em tecnologia e em comunicação. Quem que não gostaria de ter um carro zero todo ano? Ou o carro que está sendo lançado naquele ano, o carro do ano? Quem que não gostaria de ter aí o celular do ano? Então, isso daí vai gerar uma atratividade para cada setor da economia. Se a gente pegar um pouco remotamente aqui a parte histórica, pensar como que surgiu a economia, se a gente for classificar na questão da disciplina científica, a economia é bem recente. Então, pegar os tópicos principais e colocar em forma de um curso, de uma disciplina, é bem recente. Só que, assim, tornou-se bem costumeiro datar seu início com uma publicação de um livro, que é o livro da Riqueza das Nações, do Adam Smith, em 1776. Então, nós temos aí aproximadamente 350 anos, mais ou menos. Então, é claro que isso não quer dizer que anteriormente não tenha existido algum tipo de reflexão sobre assuntos econômicos. A gente não consegue datar exatamente, mas nós já vimos a parte de economia na sociedade, no ser humano, há muito tempo. O termo economia, ela se originou da palavra grega oikos onde oikos significa casa ou família e nomos, lei. E significa a arte de administrar uma casa ou um estado. Então, para eu classificar aqui
e dar uma afunilada no conceito de economia, a gente parte para a microeconomia, que vai fazer a parte aqui do nosso mercado. Então, a microeconomia ela vai tratar do comportamento das unidades econômicas individuais. Quais são essas unidades econômicas individuais? São os consumidores, os trabalhadores, os investidores, os proprietários de terra e as empresas. Nós temos visto aqui que, às vezes, o número dentro dessas unidades diverge bastante. Nós temos muitos consumidores, mas, às vezes, o número de trabalhadores não é o mesmo. Investidores, então, muito menor. Agora que o conceito de investimento, várias empresas que trabalham com a parte de investimento estão fazendo muita propaganda aqui no Brasil, e a gente tem várias aí opções para que nós possamos fazer investimentos. Temos os proprietários de terra, principalmente aí alguns agricultores, os lavradores, o pessoal da agropecuária e as empresas em geral. A gente pode focar aqui, principalmente aqui nesses dessas duas unidades, os consumidores e os trabalhadores, que são a grande massa. Nós temos muito, toda a população, todo ser humano é um consumidor, não importa de qual bem, ele pode fazer o consumo de água, o consumo de energia elétrica, o consumo de roupas, produtos e assim por diante. Nós temos aqui os trabalhadores. Se você não trabalhar, você não consegue ter a sua renda, você não consegue fazer a compra aí do seu produto. Então, na realidade, qualquer indivíduo ou entidade que tenha participação no funcionamento da nossa economia faz parte aí da nossa microeconomia e faz parte também dessas unidades econômicas. Então, se a gente voltar e analisar, mesmo com todos os avanços que vem acontecendo nessas e em outras áreas, nós temos alguns problemas. Por exemplo, a falta de acesso aos bens e à tecnologia. Ainda continuam a existir, mesmo tendo o maior número de produtos disponíveis. Nós temos pessoas que não conseguem ter acesso. Se nós formos lá numa concessionária, nós temos um galpão cheio de veículos, e nem todo mundo consegue comprar um veículo, consegue comprar um carro. E pior ainda, existem muitas pessoas que não conseguem ter aí a sobrevivência para comprar o alimento, não consegue ter o básico. Então, isso nós precisamos entender e muito. Quando nós vamos desenvolver o nosso projeto, eu preciso entender o que está acontecendo com a minha economia. Eu preciso focar num determinado setor. Para nós trabalharmos em cima do mercado, mais para frente nós vamos fazer uma análise sobre a pesquisa de mercado. Porque para você iniciar um projeto, não basta apenas você ter a ideia e você sair aí executando ela. Você precisa conhecer quem serão os seus consumidores, quem será o seu público-alvo. Um fator que eu sempre dou como exemplo, certa vez, um instituto de pesquisa, ao qual meu pai tem sociedade, foi requerido para o instituto dele que fosse feita uma pesquisa de mercado para a instalação de um supermercado numa determinada cidade. A pesquisa concluiu que não seria viável a instalação daquele supermercado devido à alta concorrência e aí a concentração de uma determinada rede naquela cidade, e foi alertado ao empresário, à pessoa que estava abrindo aquele mercado naquela cidade, que não daria certo. Mesmo tendo esses alertas mostrando que não iria para frente, a pessoa tentou arriscar. Ela arriscou e abriu o supermercado. Dentro de um ano fechou. Então eu preciso entender. Não basta apenas você ter uma ideia, achar que ela é inovadora, que é aquela que vai mudar a vida das pessoas, sendo que você não vai realmente ter aí um consumidor. Então, precisa entender. E mais para frente, aí nos próximos tópicos, nós vamos fazer a abordagem aí da pesquisa de mercado. Então, dado o conceito aqui da microeconomia, a gente vai entender os temas
da microeconomia, do que ela trata, do que ela vai alocar, o que a gente vai fazer, né, o entendimento sobre a microeconomia. A microeconomia, ela trata, em grande parte, de limites. E eu preciso entender desses limites. Quanto que eu posso gastar, o quanto que eu preciso economizar, o quanto que eu posso tirar de lucro, qual que é o preço do equilíbrio, qual que é o valor mínimo para que eu obtenha lucro. Então, trabalho dentro de vários limites. Então, ela trata também de como tirar o máximo proveito desses limites. Então, eu vou fazer o estudo em cima disso. Geralmente, dentro do ambiente do nosso dia a dia, a gente faz algumas perguntas. Por exemplo, por que mesmo ganhando mais, tem a impressão que eu não consigo, que eu consigo comprar menos? Por que os preços do supermercado e do combustível variam? Por que o imposto de renda vai passar a incidir sobre a caderneta de poupança? Por que o preço dos alimentos diminui em períodos de safra e aumenta na entre-safra? Então, são limites que eu preciso entender e aproveitar ao máximo. Quando você tem essa oportunidade, por exemplo, investidores, a gente está acompanhando durante a pandemia do coronavírus, do Covid-19, que existem várias empresas farmacêuticas que estão lucrando milhares de dólares. E isso é a hora de investir. Você vai fazer a participação, quem tem um dinheiro aí, um capital para fazer um investimento, a hora de fazer o investimento dentro dessas empresas farmacêuticas, a hora é agora. É a hora, se a gente acompanhar aí as bolsas de valores mundo afora, as empresas farmacêuticas são as principais. Lógico, as empresas de tecnologia também estão aí com muito valor de ação. Nós temos outras áreas também que eu preciso entender como que funciona. Só que, mais precisamente, a microeconomia ela vai tratar da alocação de recursos escassos. Ou seja, eu preciso entender como que eu vou, a partir de poucos recursos, tirar o máximo proveito. Vou alocar valor. Nós temos um grande exemplo aqui na região de Marabá, que é alocar valor aos nossos recursos. Hoje, nós temos uma mineradora aqui na região, que a maior parte do seu produto é exportado para outros países, aonde é agregado valor a esse recurso e depois devolvido ao Brasil. Então, se eu tivesse algum incentivo dentro do nosso país, se nós tivéssemos alguma questão na parte econômica que tivesse uma atratividade melhor, eu não precisaria enviar o nosso produto para outro país para que fosse agregado valor. Eu conseguiria fazer a aplicação, a alocação de valor a esses recursos aqui dentro do nosso país e depois fazer a exportação do produto final. Então, a microeconomia ela vai explicar também como que as empresas podem alocar de forma mais eficiente seus recursos financeiros limitados. Nós sabemos muito bem que na hora de nós elaborarmos o nosso projeto, o grande fator limitante é o custo. Toda vez vai ter alguém falando, olha, eu tenho tanto, eu preciso gastar até esse tanto, não posso ultrapassar, não tenho dinheiro. Então, eu preciso entender também quando eu vou fazer a contratação de trabalhadores adicionais, ou até mesmo na compra de um novo maquinário, ou até mesmo ainda na produção de determinado conjunto de bens em vez de outro. Por que você vai contratar um maquinário? Você vai comprar um maquinário sendo que é possível alugar? Por que você vai comprar um maquinário de um país X e não de um país Y, onde ele é mais barato? Como que eu vou fazer a questão da taxa de importação? Então, isso é muito complexo. Eu preciso fazer essa análise para determinar qual que é o bem que eu vou produzir. E quando eu vou elaborar o meu projeto, isso é muito importante. Eu preciso entender passo a passo para que eu tenha o máximo lucro. Eu preciso ter a alocação desses recursos para que eu obtenha um lucro. Outra questão, a microeconomia também, ela vai descrever os dilemas. Esses dilemas eu vou classificá-los aqui como trade-offs. Esses trade-offs aqui, eu posso classificar como sendo algumas áreas ou termos
que define uma situação em que há um conflito de escolha. Ou seja, qual que eu vou escolher? Eu vou ter uma ação econômica que vai me beneficiar ou não? Qual que é o produto que eu vou trabalhar? Sim ou não? Então, geralmente, esses trade-offs aqui, quem que vão se deparar? São os consumidores, os trabalhadores e as empresas. Porque, no caso do consumidor, eu vou comprar a minha massa de tomate da marca X ou da marca Y? Qual que tem mais qualidade? Mas qual que é mais barata? Eu tenho um dilema de escolha. Depois, o trabalhador. O trabalhador vai se especializar numa determinada área ou não? As empresas vão fabricar um determinado produto ou não? Então, esses trade-offs aqui vão descrever aqui quais são esses impasses que nós tomamos. A microeconomia também explica como os preços são determinados. Como que eu aloco um valor? Nós estamos vendo aí a questão do preço do arroz, que tem subido bastante na prateleira aí dos supermercados, e a gente entende, nós estamos vendo que como o arroz está sendo exportado para outros países devido à alta do dólar, o comerciante, o produtor, prefere vender para fora, porque ele está recebendo em dólar, a cotação do dólar acaba ajudando para que ele obtenha um lucro maior, e como eu não tenho o nosso arroz dentro do nosso país, o preço sobe. Então, essas variações vão também explicar os preços. Preço do combustível, nós percebemos aí que durante a pandemia, os combustíveis baixaram o preço, ninguém estava utilizando o carro, ou seja, não precisava fazer utilização nem da gasolina, nem do etanol, os preços caíram. Mas conforme foram voltando, conforme foram com algumas áreas foram liberadas para o pessoal retornar, já começou a ter um pouco aí um aumento do valor desses combustíveis. Então, na economia, como em outras ciências, explicação e previsão baseiam-se em teorias. Então, eu tenho teoria que vai me explicar tudo. Tenho teoria da administração, teoria geral da administração, teoria da economia, que vão nos trazer aí qual que é a melhor escolha. E como a gente trabalha sempre, nós somos engenheiros, nós trabalhamos com um modelo. E esse modelo é uma representação matemática de uma empresa. Você precisa fazer lá um balanço, o que está entrando, o que está saindo, um balanço de massa, um balanço de energia, ver a questão econômica, quantos quilos, quantas toneladas do produto que entrou e quantas toneladas do produto final que saiu. Um mercado ou alguma outra entidade com base nessa teoria econômica. Então, eu tenho modelos matemáticos que vão estimar todos esses conceitos que nós fizemos até o momento. Ok, feita a definição de microeconomia, nós conseguimos definir aí o que é um mercado. Mercado eu vou definir como sendo um grupo de compradores e vendedores que, por meio de suas interações efetivas ou potenciais, determinam o preço de um produto ou de um conjunto de produtos. Uma definição mais formal de mercado é a identificação dos compradores, vendedores e da gama de produtos que deve ser incluída em um determinado mercado. Então, a partir disso, eu consigo aliar bem a questão da economia, porque ela nos ajuda a entender essas e outras questões, como que elas influenciam na nossa vida, ou seja, ela ajuda a analisar os problemas enfrentados pelas pessoas e empresas, e como esses problemas podem ser contornados. Então, a economia também vai visar estudar como que devem ser utilizados os recursos produtivos escassos na produção das diversas categorias de bens e serviços. E com isso, eu defino o que é o mercado. Quando eu tenho um grupo de compradores e vendedores e eu tenho um produto que está sendo negociado entre esses dois grupos, eu defino o meu mercado.
Só que o que é muito interessante aqui? Isso aqui vai determinar o preço do meu produto. Imaginem vocês que eu tenho um determinado produto e ninguém compra. O que você faz? Você vai abaixar o preço para que as pessoas comprem. No entanto, existem alguns produtos que são feitos, que são elaborados para um nicho específico daquele mercado. Você pode colocar o preço que for, que alguém vai comprar. Vou dar um exemplo clássico, uma marca de relógios aí, o Rolex, por exemplo. Rolex é caríssimo, um relógio aí chega a custar 200, 300 mil reais. Nossa, ninguém vai comprar. Não, tem quem compre. Só que é um nicho específico. O mercado consumidor, nesse caso, é menor. Então, eu preciso ver como que funciona essa questão de mercado. Outras questões. Alguns mercados possuem muitos produtores, mas não são considerados não competitivos. Já que empresas individuais podem, agindo conjuntamente, afetar o preço do produto. Ou seja, eu tenho lá algumas empresas que, se você se unir, elas podem tabelar facilmente o valor de um determinado produto. Imagine aí o preço do combustível, que a gente está muito acostumado, os postos de combustíveis. Geralmente você vai na cidade, o preço é muito igual, a diferença ali é centésimos de centavos. Por que acontece? Geralmente esses postos, essas empresas se unem e vão tabelar. O preço do combustível é esse, todo mundo segue o mesmo valor, aonde a gente vai seguir o mesmo lucro para todo mundo. Então, o mercado aqui é onde convergem a procura e a oferta de um bem, e onde se determina o preço e a quantidade pelo qual esse bem será vendido.